O governo segue com um tom de críticas e, ao mesmo tempo, a gente vê alguns atores políticos no Congresso Nacional rebatendo isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, por exemplo, falou bastante sobre isso ontem, fez questão de colocar o dedo na ferida sobre o quanto, na visão do grupo político dele, o governo andou saindo com desinformação sobre esse assunto e isso só atrapalhou o andamento dos trabalhos na Câmara dos Deputados. O presidente Lula também fez críticas contrárias a respeito da aprovação desse texto. A gente viu o PT se comportando de uma maneira a orientar seus parlamentares a votarem contra e agora esse debate se transfere para o Senado Federal, que vai ter esse desafio de tentar colocar panos quentes nessa polarização para fazer uma discussão que seja mais técnica e menos contaminada por desejos políticos de um lado e de outro. Esse texto na Câmara dos Deputados, ele foi avaliado diretamente em plenário. No Senado Federal, ele deve passar pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ é tida como das comissões mais importantes, tanto a CCJ da Câmara quanto do Senado, porque é a comissão que vai dizer se um determinado texto que chega ao Congresso Nacional é ou não constitucional. Se levantou muito esse debate na Câmara sobre as inconstitucionalidades que foram apontadas, inclusive por articuladores do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, você fazer com que esse texto passe pela CCJ no Senado é para dar um selo também de que, olha, aqui teve uma análise diferente lá da Câmara dos Deputados, que esse texto ele está respeitando a Constituição, ele não está ferindo nenhum ponto da Constituição. Vai ter debate também na Comissão de Constituição e Justiça e depois, na sequência, deve ir ao plenário do Senado Federal sem passar por outras comissões. Isso, quando se trata de um texto que não tem esse apelo e esse contexto todo que a gente está inserido, com a operação no Rio de Janeiro, com o tema da segurança norteando muitos debates para 2026, se não fosse tudo isso, esse texto poderia passar, inclusive, por outras comissões nas duas casas, não teria essa tramitação tão acelerada. Apesar de passar pela CCJ, ainda assim, a perspectiva é de que você tenha uma tramitação rápida. Então, o relator Alessandro Vieira, que ontem conversou com a gente aqui no Novo Dia, ele faz esse planejamento de que ainda neste mês de novembro vai ter seu parecer pronto. E a principal expectativa que se tem é em relação a como que ele vai resolver as pendências que ficaram da Câmara dos Deputados. Então, ele já dá uma baita sinalização, falou isso pra gente ontem, de que vai atender, por exemplo, naquilo que tem sido apresentado como queixo de esvaziamento da destinação de dinheiro de fundos da segurança para a Polícia Federal. Isso será resolvido. A sinalização ficou muito clara ontem do senador Alessandro Vieira. Tem um outro ponto que poderia, na Câmara foi muito interpretado como algo que poderia criminalizar os próprios moradores das comunidades onde essas operações acontecem, como aconteceu semanas atrás no Complexo da Penha. Isso também deve ser resolvido pelo texto do relator Alessandro Vieira. E eles não querem ficar com aquela enxurrada de apresentação de relatórios. Foram 6 relatórios apresentados na Câmara dos Deputados. Querem resolver as coisas com um pouco mais de técnica e diálogo. Tanto é que o governo, apesar de todas as críticas que foram colocadas, tem atuado também para dar uma amaciada em relação a essa escolha do relator, dizendo que no Senado Davi Alcolumbre adota uma estratégia diferente daquela de Hugo Mota na Câmara dos Deputados e escolhe um relator que tem contato e tem respeito tanto do lado da oposição quanto do lado do governo. Então, até o final deste mês de novembro, a gente já deve ter andamentos, mas o texto vai sofrer mudanças e vai precisar passar por uma nova votação na Câmara dos Deputados. E o presidente Hugo Mota acompanha de perto todos esses passos, porque quer entregar isso para sanção o quanto antes também. Bom, e você vê, Mega, o feriado atrapalhando um pouco nessas discussões, já que os expedientes são reduzidos, as discussões também. Isso pode acabar protelando também esse projeto e as discussões na CCJ e posteriormente no plenário?
Não é a intenção, sabe, Esteva? A intenção é realmente acelerar as coisas, né? Essa semana já estava prevista como mais esvaziada. É claro que a gente teve essa votação super importante. Se a gente for pegar o top 5 de votações deste ano na Câmara dos Deputados, essa com certeza estará lá pelo nível de politização que houve, né? E a briga entre os dois lados envolvidos nessas discussões. Mas a gente já tinha uma previsão de uma semana mais esvaziada, tanto é que as sessões estão semipresenciais, por exemplo, muitos parlamentares não estavam no plenário fisicamente participando dessas votações, então não, o CCJ também só volta a ter sessão na semana que vem, né? Hoje, quinta-feira, já não haveria sessão da CCJ. Mas o assunto está no ar, o relator, o Alessandro Vieira, já está se debruçando sobre esse assunto antes mesmo que o texto chegasse até o Senado Federal. Ele já estava em contato com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem trabalhado nisso até como uma marca pessoal dele, do seu grupo político. Tanto é que não se fala nem PL antifacção, que foi o nome dado pelo governo. Se fala em um marco da segurança, um marco contra o crime organizado, né? Eles querem dar uma ideia macro em relação a isso. Mas mesmo não tendo sessão, está todo mundo, de certa forma, articulando, se debruçando sobre esse assunto e isso tende a ter celeridade daqui para frente, mas eles querem fazer debates técnicos para mostrar também uma diferença de tom do Senado, daquele que foi adotado na Câmara, em que virou uma confusão esse assunto. Tem um pouco disso também, o Senado querendo ter um pouco mais de sobriedade em relação a essa pauta.